Então, para Hobbes, o que nos leva a fazer o pacto é o medo da morte, necessidade existencial de poder constituído. O poder exercido pelo líder é legitimado pelo consciente dos moradores. Para Hobbes, por questão de sobrevivência, os indivíduos estão acorrentados ao monstro, ao Estado, ao soberano que vai dizer o que pode e o que não pode. Tudo que se faz em sociedade e na comunidade é delimitado por lei. Por isso, cidadãos de uma sociedade qualquer e os moradores da comunidade são livres, segundo Hobbes. Não é possível desfazer o contrato. Não é possível porque não há mecanismo legal para desfazer o pacto. As pessoas abriram mão da liberdade natural que foi usada para constituir no poder soberano que é exercida por alguém que não participa do contrato, exercida por um terceiro. O contrato é feito entre os próprios homens para evitar a guerra, feito pelos moradores da comunidade como em uma construção de uma casa em que constrói uma janela, as portas, tranca a porta e joga a chave embaixo da porta. Não há como voltar, a não ser que se destrua a casa, o que é inviável, já que destrói a segurança jurídica, a segurança de sobrevivência e destruir a figura do Estado. Os atos do soberano é o exercício das liberdades dos indivíduos. Quando o dono do morro cria uma lei, faz algo feito, é como se fosse o ato livre dos próprios indivíduos, algo querido, desejado aos próprios indivíduos. Portanto, é responsabilidade dos indivíduos, com uma exceção no caso do soberano estar ameaçado ou dispondo arbitrariamente da vida dos indivíduos. Então, há a possibilidade da desobediência civil, já que só é construído para garantir a vida, a sobrevivência. Se isso não é feito, então deixa de ser legítimo. Afinal de contas, os moradores abrem mão de suas liberdades para evitar a morte. Se o Estado não garante, perde a razão de ser. No caso, o dono do morro perde a sua razão de ser. O processo de formação da favela da Rocinha, área onde hoje encontra-se a maior favela da América Latina, foi antes um local de cultivo de café, posteriormente adquirido por imigrantes portugueses e espanhóis nos anos de 1930. O nome Rocinha veio de legumes e verduras que também eram plantados na região na primeira metade do século XX. O processo de formação da favela da Rocinha teve início com a libertação dos antigos escravos, marcada pelo fim do mercado negreiro. Essas pessoas se fixaram nos vales da periferia e, por estarem ainda dentro da cidade, enxergaram maiores possibilidades de emprego. Com o passar dos anos, esses vales tiveram aumento populacional devido à migração de nordestinos em busca de oportunidades na cidade, mas não tinham condições de morar nas áreas mais nobres. Nos anos de 1940, Getúlio Vargas arrumava um jeito de lidar com as favelas consideradas um problema habitacional. De um modo demasiado autoritário, criou os parques proletários, conjuntos para onde eram levados os moradores dos morros, com a promessa de que retornariam às suas casas assim que essas fossem reestruturadas. Porém, a multidão que fora realocada não teria o que lhes foi prometido, gerando os primeiros movimentos de moradores da favela com o objetivo de que ninguém mais fosse transferido para os tais parques, e sim que melhores condições fossem estendidas até a favela. Por conta dessa insegurança jurídica do próprio Estado, que os moradores apoiam a criação das próprias leis internas ditadas por seus líderes internos, no caso, os traficantes donos do morro.